Olá, aqui é a professora Mara. Eu abri esse exercício que vocês também têm disponível lá no Canvas, na aba de exercícios. Esse exercício ele tem como objetivo mostrar como, a partir das formas básicas, a gente consegue fazer outras formas, né? Como essas que vocês estão vendo aqui na direita e muitas outras, né? Então, acho que é um exercício que vai ajudar, que vai dar repertório para vocês. Eu acho que a partir desse vídeo seria bacana que vocês então fizessem um exercício também, tá bom? Para que ajude neste momento na criação do azulejo, mas em outros momentos e muitos outros projetos, certo? Então vejam, eu abri o arquivo, é um arquivo Illustrator, ele tem esses três artbirds. Esse aqui é para que vocês criem novos objetos, tá? Diferentes desses que eu criei ou parecidos com esses que eu criei. E aí vamos começar. Então vejam o seguinte, né? No menu Window e Layers, para fazer esse exercício, o que eu fiz? Eu trabalhei tudo isso daqui na Layer 1, que está travada, tá certo? E a gente está conseguindo vê-la. E a gente está trabalhando na Layer 3. Na verdade, vocês nem precisam vir nesse local, mas eu estou só querendo explicar para vocês perceberem onde que os objetos que foram desenhados estão localizados, tá? Então, quando a gente clica aqui, a gente não consegue selecioná-los. Se a gente for desenhar desse tamanhinho pequeno, a gente não consegue ler, não consegue ver. Então, a ideia é que a gente pegue a lupa, faça uma seleçãozinha aqui assim no comecinho e vai aumentando para que fique maior na tela, né? Tá? Eu gosto de trabalhar com um tamanho grande, senão fica difícil de realmente de ver o que a gente está fazendo, tá? Então, eu queria que vocês percebessem o seguinte também. A gente tem algumas instruçõezinhas embaixo de cada objeto que está sendo feito para ajudar vocês também a depois fazer novamente. Isso aqui vale também como se fosse um tutorial, tá? E o que está em pontilhado é a forma inicial e o que está em preto é a forma que ficou depois, tá? Então nesse daqui, a partir do círculo, eu vou fazer o meio círculo. Aqui é a mesma coisa, só que dessa vez o círculo vai ficar fechado e aqui também tem um círculo, mas vou deixar apenas um quarto de círculo e assim por diante, tá? Então eu vou começar selecionando a ferramenta que desenha a elipse, né, dentro dessa opção. E eu preciso também, antes de começar a desenhar, pensar qual que é a melhor forma de fazer o desenho. Eu acho que o ideal é que a parte de dentro do preenchimento seja none, para que a gente veja, continue vendo o grid. Então aqui no menu, aqui em cima ou aqui, tá? A gente pede essa opção que tem a diagonal em vermelho, que significa none. Acho também bom que o stroke seja um pouco mais grosso do que um ponto, para que a gente consiga visualizar e não se confunda com o desenho que está embaixo. Então eu vou deixar ele a princípio aqui em 3 pontos e vou também mudar a cor. Não vou colocar nem vermelho nem azul para também não se confundir com isso daqui. Então eu vou pedir verde, tá? Bem, então é isso. Então eu vou começar desenhando e vou começar desenhando o círculo a partir do centro. Para desenhar a partir do centro, eu seguro no teclado o Option, né, ou o Alt, para quem tiver no PC, e aí eu clico, seguro, tá? E começo a arrastar e vou indo, né? Como tá marcado Snap to Grid, ele vai direitinho, tá? Não preciso segurar o Shift nesse caso. Lembra que quando eu estou usando o Option no teclado ou qualquer outra tecla, eu primeiro solto o mouse para depois soltar a tecla. Tá, então tá pronto aqui. Bem, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou pegar eu tenho a seta preta, que é a Selection Tool, que serve para selecionar os objetos, e tenho aqui a Direct Selection Tool, que serve para selecionar ponto por ponto, que é o que eu vou usar aqui nesse caso. Então eu vou pegar a Direct Selection Tool, que eu costumo chamar de seta branca, de forma errada, né? Mas talvez seja um pouco mais simples de a gente entender do que a gente está falando, e vou selecionar esse ponto.
Esse ponto, ele é o responsável por essas duas hastes. Então, quando eu selecionar esse ponto, eu vou deletar essas duas hastes e vou ter, então, apenas meia circunferência. E percebam que esse ponto ficou cheinho e os outros ficaram vazados. Significa o quê? Que esse ponto é selecionado e os outros não. Se eu clico fora e clico esse ponto que ficou selecionado. Ó, e assim por diante, tá vendo? Então, como eu quero selecionar esse aqui para deletar, eu cliquei, selecionei, vou no teclado e aperto Delete. Pronto, tá pronto já meu meio círculo, tá? Agora eu vou fazer quase a mesma coisa, então, começando a desenhar de novo com a ferramenta círculo a partir do centro. Lembra que eu estou segurando o Alt no teclado, certo? Fiz a mesma coisa, fui então para a seta branca, cliquei aqui nesse ponto de cima e deletei. Só que nesse caso eu quero fechar. Aqui eu estou com o objeto aberto e aqui eu quero fechar o objeto. Então, olha, como o próprio desenho aqui está mostrando, eu vou pegar a ferramenta caneta. Eu acho bom para esse exercício que a gente destaque essa gaveta da caneta, tá? Lembra, gente, que se não estiver aparecendo todas essas opções, vai no menu Window, pede Toolbars e pede Advanced. E aí, eu já tenho isso daqui. Vejam que isso aqui está selecionado. Caso não esteja, a gente clica de novo, independente de com qualquer uma das duas flechas, não tem importância. E aí, eu vou pegar a caneta, a Pen Tool, aqui desenha, não essas daqui, tá? E aí eu clico em um dos pontos e aí clico no último ponto e ele vai fechar. Bem, continuando para a terceira opção aqui. Alt, fiz o círculo, tá? Nesse caso, eu vou deletar esse ponto, mas agora eu preciso também deletar este ponto para tirar esta haste aqui. Então, deletei, certo? E aí eu vou, com a ferramenta caneta, eu vou fazer este desenho aqui. Então, eu nem preciso desselecionar. Eu já vou direto para a ferramenta caneta, clico em qualquer um desses dois pontos e vou fazer isso aqui, olha. Certo? Por que está sempre ficando certinho? Porque no menu View está marcado Snap to Grid. Então, isso é importante para esse exercício, tá? Pelo menos por enquanto. Seguindo, vocês estão vendo que está aparecendo uma mãozinha na minha tela. O que eu fiz? Eu segurei a barra de espaço. E com a barra de espaço, eu estou vindo aqui para a direita. E vocês estão vendo que aqui está escrito ferramenta arco. Tem uma ferramenta que desenha arco, né? Seria uma outra forma de a gente fazer meia circunferência, desculpa, um quarto de circunferência, ao invés de ficar tirando pedaços por pedaços aqui. Essa ferramenta, ela fica nessa opção aqui da linha. Então, quando a gente clica e segura, a gente vai ver que tem a Arc Tool. Então, se eu clicar nela e puxar, aí não a partir do centro, a partir de qualquer um dos pontos, eu consigo fazer esse arco aqui. Tá bom? Bem, então vamos continuar. Agora é a vez da gente usar essas outras opções aqui. Então, que é a caneta mais, que é o Add Anchor Point Tool, a caneta menos, que é o Delete Anchor Point e o Anchor Point Tool. É importante também eu falar para vocês que esses pontos que nós estamos fazendo, esses pontos que nós vimos aqui no círculo, olha, cada um desses pontos são chamados de pontos de âncora, né? Ou anchor point em inglês. Nesse caso, eu tenho aqui 3 anchor points. Aqui também e aqui também, né? 1, 2, 3, tá? Vou fazer o quadrado agora. Posso fazer o quadrado a partir do centro ou não, tá? Posso vir também a partir de uma das extremidades dele e vou puxar para fazer esse quadrado. O quadrado, indo para a ferramenta, para Direct Selection Tool, a gente vai ver que ele tem 4 pontos. Essa parte do meio não é um ponto, ele é só o centro. E esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, é caso nós quiséssemos fazer um arredondamento, olha. Tá vendo? Isso aqui serve para, tem essa finalidade. Que também agora a gente não vai fazer isso.
Aí o que eu preciso? Eu quero fazer a casinha. Para fazer a casinha eu preciso de mais um ponto, não é isso? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um ponto com a caneta mais nesta haste e que não necessariamente precisaria estar aqui no meio, mas ele tem que estar em um dos pontos do grid, porque como está Snap to Grid, eu não iria conseguir fazer, por exemplo, entre, né, uma grade e outra aqui nesse meinho, tá? Então eu vou clicar com o objeto selecionado, eu vou clicar em uma das hastes que eu quero fazer o desenho, cliquei, opa, o que ele falou? Ele falou que eu preciso selecionar em um segmento, tá? Quando eu cliquei muito pequenininho, eu acabei não clicando exatamente nisso. Então, eu estou ampliando um pouquinho minha tela para que eu consiga realmente fazer o meu clique bem nessa linha mais clarinha que a gente está vendo aqui no meio, tá? Então, aqui que eu vou clicar. Tá vendo que agora ele não reclamou, né? O Illustrator não reclamou. Então, eu vou pegar a seta branca agora. E o que eu tenho que fazer? Porque eu estou com um ponto aqui, mas nesse momento, ele está sem função. Então, a gente vai deslocar esse ponto para cá. Então, com a seta branca, com só esse ponto selecionado, eu vejo que os outros não estão. Caso vocês tenham parado e clicado fora, o que faz? Seleciona esta ferramenta, seleciona só o ponto que vai ser deslocado e puxa esse ponto aqui, tá? Então, já está finalizado essa etapa aqui, tá? Bem, na sequência, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer também um quadrado, e para deletar, eu quero fazer esse triângulo aqui, né? Para deletar, eu vou pegar a caneta menos e vou clicar nesse ponto aqui para deletar. Vamos para o próximo. Vejam o que está escrito aqui, né? Caneta mais para adicionar um ponto âncora, seta branca para movimentar o ponto e ferramenta Convert Anchor Point para criar alças arredondando. Então, vamos fazer exatamente isso. Vou começar pelo quadrado. Com a caneta mais, vou ampliar para não ter aquele problema que nós tivemos anteriormente. Eu vou clicar aqui. Com a caneta, com a seta branca, vou trazer ele para cá. E aí, eu vou selecionar esta ferramenta aqui, quer dizer, esta ferramenta aqui, né? Então, essa ferramenta, ela permite criar alças no Anchor Point. Quando um Anchor Point tem alça, ele vai ficar arredondado. Olha o que está acontecendo. Eu estou clicando e puxando para a direita, tá? Ó, quanto maior é o tamanho dessa alça, maior vai ser a minha curvatura, que nesse caso não devia ser maior que isso, senão vai ficar um outro tipo de, né, não vai ficar um panetone, acho que vai ficar uma igreja muçulmana. Bem, e aí a gente tem esse desenho aqui, tá? Eu quero mostrar para vocês também que quando eu seleciono essa ferramenta, ela como que ela chama? Anchor Point Tool, né? Ela serve para converter o Anchor Point, tirar as alças ou colocar alças. Então agora, como esse ponto já tem alça, se eu clicar aqui, ele ficou novamente, tá vendo, um ponto seco, sem as alças. Se eu clicar e puxar novamente, eu consigo fazer as alças. Bem, vamos ao ovo. Para fazer o ovo, a gente vai desenhar um círculo. Eu sempre prefiro desenhar o círculo a partir do centro. Depois, vou ampliar aqui um pouco. Então, vejam, seta branca para movimentar o ponto. Esse ponto que está aqui, ele vai vir aqui para cima. Então, eu cliquei, opa, por que aconteceu isso? Porque todos os 4 pontos estavam selecionados. Então, eu vou desfazer a minha operação, vou clicar fora, vou pegar a seta branca e vou selecionar só o ponto que eu quero fazer o deslocamento. Então, vou clicar e estou puxando esse ponto para cá. E como que eu faria? Então, isso aqui é um ovo. Como que eu faria uma gota? Então, usaria essa ferramenta, Anchor Point Tool, clicando aqui em cima, vejam, eu fiz a gotinha. Clicando novamente aqui e puxando,
eu vou fazendo